Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos para o nosso quarto vídeo dessa maratona de informações sobre ansiedade. Eu espero que esteja sendo assim de grande valia para vocês todas essas informações, que se não é, o caso de vocês estarem passando isso, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que estão precisando sair desse lugar, precisando dessa ajuda. Então, todo tipo de informação é válido, né? Alguns pesquisadores, chegaram a uma conclusão que, depois de muitos estudos, que possivelmente nós viveremos uma nova pandemia, mas essa nova pandemia será de doenças psicológicas, né? Ansiedade, depressão, pessoas com crises de pânico. Então, assim, quanto mais informações a gente tiver, quanto mais a gente conhecer sobre essas enfermidades que a gente diz que são doenças psicossomáticas, quanto mais a gente souber, mais a gente vai poder ser refúgio, a gente vai poder ser ajuda para essas pessoas que precisam tanto. Eu venho dizendo para vocês que antes da pandemia a gente não ouvia falar tanto sobre ansiedade, crises de pânico, depressão. As pessoas já tinham, mas não tinham esse conhecimento todo, e hoje nós temos uma arma muito grande, que é o conhecimento. Então, que a gente possa usar ele a nosso favor, a favor do próximo, a favor do reino. Amém? Ontem nós falamos sobre o ciclo da adrenalina, que a adrenalina é o hormônio, que causa todos esses sintomas da crise de ansiedade. Nós falamos sobre o ciclo da adrenalina, falamos sobre como interromper esse ciclo da adrenalina através das técnicas de ancoragem, que são técnicas de respiração, para trazer ali o equilíbrio das o equilíbrio dos sintomas, no corpo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte fisiológica desses sintomas. Tem os sintomas da crise. Um momento de crise vai acontecer o aperto no peito, aceleração cardíaca, aceleração na respiração, aceleração cardiovascular, suor frio, mãos e pés frias. Tudo isso nós falamos ontem, explicamos um pouquinho de cada sintoma desse. Falamos também sobre as respirações, as técnicas da respiração, que aí você respirando, o seu pulmão ele vai conseguindo trabalhar melhor e o seu coração vai conseguindo enviar mais oxigênio para todo o seu corpo, E aí hoje nós vamos falar sobre a parte fisiológica, o que a ansiedade ela causa com o nosso corpo. E aí, a ansiedade, nós sabemos que na hora da crise de ansiedade, há um excesso do hormônio chamado adrenalina no nosso corpo, certo? Que é o hormônio da luta ou a fuga, o hormônio da sobrevivência, do medo, do pavor. Se você não luta ou não foge, o seu corpo vai produzindo mais adrenalina para que você saia dessa situação de perigo, que pode ser real ou não. Porém, lá nos primeiros vídeos eu falei com vocês que uma situação de muito estresse que leva à ansiedade, vocês lembram? Transtornos de estresse, situações de estresse pós-traumático, todo esse acúmulo de estresse vai te levar a crises de ansiedade. E existe um hormônio que trabalha aí antes mesmo da adrenalina, que é um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele serve para controlar esse nível de estresse no nosso corpo. Ele controla o nosso sistema vascular, controla ali para que nosso organismo não entre em pânico. Porém, esse excesso de cortisol, ele causa alguns danos à nossa saúde. Foi como eu falei, tudo em desequilíbrio é danoso. Lógico que esses hormônios, o cortisol, a adrenalina, eles foram feitos para nos ajudar. O cortisol ele também serve para dar um ânimo para que a gente saia de situações de perigo. Porém, se não existe essa situação de perigo, mas existem situações de estresse recorrente, você vai receber mais cortisol no seu organismo e aí o seu organismo vai lidar com isso de uma forma não muito boa.
A primeira coisa que eu quero falar, que foi assim, que eu vejo muita gente falando, né, do pós-pandemia principalmente, que as pessoas tinham muito medo de morrer, medo de pegar essa doença, medo que seus familiares pegassem, o isolamento social, que as pessoas ficaram sozinhas, muitas delas encontraram refúgio na compulsão alimentar, e a compulsão é um sintoma também de ansiedade. Então, assim, uma das coisas que eu vejo muito, principalmente mulheres reclamando, é o ganho de peso. Eu já tive essas duas situações na ansiedade. Eu já tive perda de peso, que foi na época do assalto, que minha amiga infartou e tudo mais, eu não conseguia me alimentar. Eu perdi muito peso nessa época. E depois, na época da pandemia, que eu comecei a ter crises novamente, eu já tive o ganho de peso, porque o meu refúgio, né, a gente em isolamento, mesmo assim, meu esposo continuou trabalhando fora, e os meus filhos eram da parte da classificação de risco, porque tinham bronquite e tudo mais. Então, esse medo todo que eu fiquei dentro de casa, isolada, eu fui para compulsão alimentar. Então, eu ganhei muito peso na pandemia. E por que a gente ganha peso? Tanto pela compulsão alimentar quanto pelo excesso de cortisol. O ganho de peso, lógico que ele não pode ser só agregado à ansiedade. Muita gente sim, mas às vezes é uma predisposição genética, alguma enfermidade, né? Então não é só a ansiedade, mas a ansiedade faz isso também. A ansiedade ela influencia em grande parte desse ganho de peso. Além da tendência natural do organismo, a ansiedade deixa as pessoas desmotivadas para praticar atividade física. Então, assim, voltando à pandemia, todo mundo em isolamento, a gente não podia sair de casa. Então, quanto mais ficava em casa, menos atividade fazia. E altera os hormônios do metabolismo, além de, em certos casos, causar compulsão alimentar, que foi o que eu disse. Em resumo, uma pessoa ansiosa sentirá uma urgência de comer sem parar, que é a fuga. Muitas pessoas têm essa fuga na alimentação, na comida, e na maioria das vezes não é saudável, né? Não é uma comida saudável. Não terá vontade de se mover além do necessário, o que é agravado por outra doença, que é a depressão. A ansiedade leva às crises de pânico, que leva à depressão. Então, na ansiedade, a pessoa já não tem vontade de se movimentar, de fazer nada. Na depressão, então, porque a depressão realmente a pessoa já está entregue. Seus hormônios estarão menos propensos a ajudá-la a absorver a comida ingerida. Logo, ganhamos peso, que foi, né, o que eu falei que aconteceu comigo, e eu vejo muitas pessoas falando que acontecem tanto nos momentos da ansiedade quanto na época da pandemia. Não só na pandemia, hoje em dia a gente vê muito isso, né? A crise de ansiedade ela te paralisa, e aí você tem como fuga a comida e acaba ganhando um excesso de peso. A ansiedade ela muda os hormônios. A ansiedade está vinculada a um hormônio chamado cortisol, que foi o que eu falei no começo. Também conhecido como hormônio do estresse, que estimula a produção de gordura pelo organismo. E aí é isso que acontece. Se você passa por várias situações recorrentes de estresse, você tem um acúmulo de cortisol no seu corpo, e uma das características desse excesso de cortisol é o excesso de gordura no organismo. Além disso, algumas alterações hormonais causadas pela idade podem trazer a ansiedade à tona, como é o caso da menopausa. Eu conheço pessoas que estão passando por menopausa, né, por esse período de menopausa, e acabaram tendo crises de ansiedade, ficando mais ansiosas nesse período. Então, às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu engordei muito na minha menopausa. Mas não é por causa da menopausa em si, é por causa da ansiedade que a menopausa acaba gerando. Outros problemas causados pela alteração hormonal e ansiedade são aproveitamento do sono, alimentação, diminuição da libido, capacidade de concentração, falhas na memória e até problemas musculares que impedem relaxamento do corpo. Lembra que eu falei da tensão, que a gente fica, não consegue relaxar os músculos. Aproveitamento do sono, você não tem um sono reparador, não tem um sono de qualidade, ou você, mesmo dormindo muito, você já acorda cansado, porque não é um sono reparador, não é um sono tranquilo, porque a mente não para. Capacidade na concentração, às vezes pessoas, por exemplo, eu mesma, às vezes vou ler um livro e eu paro
uma página hoje. Amanhã, quando eu vou pegar esse livro, se eu estiver ansiosa, eu tenho que ler umas páginas antes para poder entender as seguintes, porque eu não consigo me concentrar. Isso acontece muito. Já ouvi pessoas dizendo também sobre isso. A ansiedade nos deixa compulsivos. Vários mecanismos de satisfação momentânea podem ser provocados pela ansiedade. São respostas, às vezes, ilógicas do cérebro para diminuir o sofrimento emocional e as sensações da ansiedade. A compulsão mais comum é alimentar, como eu disse para vocês. Porém, roer as unhas, puxar a pele interna das bochechas, sabe? Ficar mordendo assim. Ranger os dentes, que é aquilo que eu falei com vocês ontem, de pressionar essa parte do maxilar. Tem pessoas que fazem isso até dormindo, que podem causar dores. E outros comportamentos de automutilação que também são presentes para as pessoas que sofrem de ansiedade. E aqui é uma parte muito delicada, porque a automutilação, ela acontece mais do que a gente imagina, gente. Principalmente hoje em dia, jovens, crianças, adultos também, mas principalmente os jovens, adolescentes, eles passam muito por isso. Essa automutilação é uma forma de que eles encontram, uma fuga que as pessoas encontram de aliviar aquela dor que está sentindo. Tem quando a gente escuta assim, fulano cometeu suicídio. Então a pessoa ela não está ali com desejo de tirar a vida dela, ela está com desejo de que acabe essa dor que ela está sentindo, porque as crises de pânico, quem já passou por isso, são crises terríveis. E aí a pessoa, quando ela está em depressão, ela sente muita dor. Não é porque a pessoa está rindo, brincando, conversando, que quer dizer que ela esteja bem. Não tem nada a ver, eu já ouvi muito isso. Mas como assim fulano se matou, se era uma pessoa feliz, alegre, conversava? Gente, nós precisamos estar ligados nos sinais, né? Às vezes tem uma pessoa do seu lado sofrendo, tá rindo, tá brincando, contando piada, mas tá com uma dor dentro dela que ela já tá até sentindo vontade de desistir. Então a gente precisa estar sensível, ter empatia, estar ligados aos sinais, né, daquelas pessoas que estão próximas da gente. A automutilação, ela é um sinal, sim, de muito estresse, muita ansiedade, tá? Roer as unhas, puxar essas pelinhas do canto da unha. A ansiedade nos deixa desmotivados. Se você já acorda sentindo-se mal por saber que tem um dia todo pela frente, ou tem vontade de chorar quando se sente desmotivado e fraco para qualquer atividade, mesmo quando você quer interagir com pessoas e fazer algo, então você sabe que é a desmotivação causada pela ansiedade. Então, assim, você já acorda, como eu falei, não teve um sono reparador, você acorda já com aquela sensação de cansaço, tem um dia cheio de tarefas, porém a ansiedade ela causa uma falta de concentração. E aí a mente do ansioso ela vai funcionar assim. Você tem várias coisas para fazer, você sabe que tem que fazer, mas o seu corpo não reage. A sua mente continua ali trabalhando. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, mas o seu corpo ele não tem força para reagir. E aí você acaba procrastinando, porque na maioria das vezes a procrastinação ela também é um sintoma de ansiedade. O ansioso ele procrastina porque o corpo não consegue acompanhar o ritmo da mente. E aí quando chega no final do dia, você não conseguiu fazer e aí vem o sentimento de culpa. Por causa daquela falta de concentração, aquela falta de ânimo. Você não conseguiu fazer o que tinha para fazer e aí vem o sentimento de culpa e aí você entra nesse ciclo, né? Da falta de concentração, a procrastinação e a culpa. Isso também é um ciclo da ansiedade. Esse sintoma também é comum para outras doenças mentais, como a depressão e o estresse excessivo, né? Porque se vocês perceberem, o estresse, a ansiedade e a depressão, eles caminham lado a lado. Para pessoas ansiosas querem sair da sua bolha, querem ser tão capazes de agir quanto todo mundo, mas algo interno impede de ter a iniciativa, energia e concentração. A desmotivação é uma consequência vinculada às alterações hormonais. Por isso hoje nós vamos falar mais dessa parte fisiológica dos hormônios. São hormônios que a gente consegue, às vezes, sem ajuda de remédio.
fazer esse controle, mas quando chega num caso numa ansiedade muito grande, crises recorrentes, ou se você já está em depressão, precisa procurar um médico, precisa procurar um psiquiatra. Ele vai conseguir te auxiliar nesses medicamentos para poder regular esses hormônios. Você vai tomar em forma de medicamento esses hormônios para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Eu já ouvi testemunhos de pessoas falando que já passaram por crises de ansiedade e de depressão, foram ao psiquiatra, o psiquiatra tomou um remédio e as pessoas, por excesso de religiosidade, não conseguiram se medicar, mesmo tendo aquela necessidade, não se medicaram. Pessoas que estavam em volta, né, demonizaram essa situação. Não toma remédio, você vai ficar dependente, remédio é coisa do diabo, esse tipo de remédio, Deus não te fez para isso. Gente, em nome de Jesus, não se negligenciem, busque ajuda. Se você estiver passando por tudo isso, não está conseguindo sair sozinho, procure um médico, um psiquiatra vai poder te ajudar, vai passar o medicamento para você tomar em um período para poder regular o seu sono, regular sua alimentação, regular os seus hormônios. Isso não quer dizer que você esteja endemoniado. Como eu disse, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar do nosso corpo, tomar vitaminas. A gente toma vitamina, complementos da vitamina que o nosso corpo não produz a partir de uma certa idade, principalmente. Né? Cuidamos do nosso espírito, estamos ali alimentados na palavra, vivendo o nosso propósito. Precisamos cuidar dos nossos sentimentos também, produzir esses hormônios para que a gente tenha essa satisfação na nossa alma, no nosso sentimento, para que não entre nessas situações de ansiedade e depressão. A ansiedade causa falta de ar, náusea e hiperventilação. Isso eu não vou dar muito detalhe, né? Nós falamos sobre isso ontem, que isso faz parte do ciclo da adrenalina, falta de ar, batimento cardíaco acelerado, dor no peito, aperto no peito, sensação de perigo iminente, de perigo extremo, sensação de morte, tudo isso, né? Por causa da interpretação do cérebro, que nota um medo inexplicável, que às vezes, como eu falei, às vezes é imaginário, é subjetivo, e a ansiedade, ela faz a gente entrar naquele ciclo da adrenalina até que com o tempo se acalme tudo isso e a crise termine com a ajuda que eu passei ontem, da questão das técnicas de ancoragem de respiração. A ansiedade causa dores de cabeça. Muita gente não sabe, mas dor de cabeça também é sintoma de ansiedade e depressão, tá, gente? A ansiedade pode ser um gatilho emocional para dores de cabeça. É o acúmulo de estresse que causa dor de cabeça tensional. Sabe aquelas crises de enxaqueca que não passam com remédio nenhum? É sintoma de ansiedade ou de depressão. Essas crises, elas podem durar no mínimo 30 minutos e às vezes durar 7 dias na semana e você está se automedicando, você não entende por quê. Quando eu fui diagnosticada com a TAG, né, antes mesmo até da pandemia, muitos anos atrás, eu procurei um neurologista porque eu tive minha crise de enxaqueca que eu precisava fechar todas as cortinas do quarto, ficar em silêncio, no escuro, porque remédio nenhum aliviava a dor de cabeça que eu sentia. Era de um lado específico da cabeça, eu não lembro agora exatamente qual, mas era uma sensação que parecia que meus olhos estavam saindo do meu rosto. E aí eu procurei um médico na época e o médico falou que eu estava com essa dor de cabeça tensional, que ela é causada por muito estresse. Também é sintoma de ansiedade. Começando fraca, ela começa fraca e vai se intensificando no decorrer do tempo, no decorrer do dia, de exercícios que exijam muita concentração, força física ou apenas de um pensamento que você tem que não consegue, de algo que você não consegue resolver. E aí essas dores de cabeça, elas ficam ali, né, com muita força mesmo. Como o estresse e a ansiedade também caminham lado a lado, como eu falei para vocês, se não investigado, um pode ocasionar o outro, né? O estresse levar à ansiedade. E assim a dor de cabeça ela aparece. Porém, a gente não pode dizer que toda dor de cabeça é ansiedade ou estresse.
tá? Então, assim, se você tem essas dores de cabeça recorrentes, essas crises de enxaqueca, procure um médico, um neurologista, se eu não me engano. Ele vai fazer os exames e ele vai diagnosticar se é por tensão, estresse, se é algo mais físico. Então, é o que eu sempre falo, não se negligencie. Tem algum sintoma, algo estranho que você não tinha, passou a ter, procure ajuda médica. Insônia, ansiedade causa insônia. Para a falta de sono ser caracterizada como insônia, é preciso passar mais de meia hora deitado na cama sem conseguir adormecer. Então, se você deita, seu pensamento, né? Porque eu tenho um médico que ele fala que a ansiedade ela é síndrome do pensamento acelerado. Se o seu pensamento não para, nem quando você está deitado ali para relaxar, isso já é um sintoma de insônia. E não a ansiedade é a causa fundamental da insônia, mas pode estar relacionado, né? A insônia pode estar relacionada à ansiedade, não é, como eu falei, da dor de cabeça. Não quer dizer que você esteja com insônia só por causa da ansiedade. Pode ser um período, às vezes, de preocupação e tal, mas é uma característica. Então, como eu disse, procure um médico para avaliar sobre isso tudo, tá? Quando a dificuldade de dormir encontra a ansiedade, é aí que o problema cresce. Imagine que você está se virando na cama, sentiu, né, ficou cansado ali o dia inteiro, mas não consegue se concentrar para dormir. Seu pensamento não para. E aí sim, daí dessa insônia pode te gerar uma dor de cabeça, cansaço físico, sono não reparador. E aí lembra que nós falamos, no outro dia você acorda, não teve um sono reparador porque não dormiu, acorda com dor de cabeça, acorda desanimado e aí já pensa, nossa, eu tenho um dia cheio de tarefa pela frente, procrastina, tem sentimento de culpa, não tem ânimo para fazer, para sair. Isso tudo, gente, é um ciclo vicioso, só com ajuda que a gente consegue sair disso tudo. A ansiedade causa queda de cabelo, unhas quebradiças e aquele problema aqui no maxilar que eu falei para vocês, né? Eu já ouvi relatos de pessoas em crise de ansiedade que arrancava os cabelos, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que ela puxava os cabelos e nem percebia que estava puxando. E aí quando ela só foi perceber quando ela já estava com falhas na cabeça, em momentos. Uma não, já várias pessoas eu já ouvi falando sobre isso, né? E ali onde você puxa o cabelo, a pessoa puxa o cabelo e arranca, cria uma lesão ali no couro cabeludo e dificilmente vai voltar a crescer cabelo naquele lugar. A mesma coisa é as unhas, você vai roendo, você vai machucando aqui essa parte que cresce as unhas, então as suas unhas normalmente vão crescer quebradiças, né? Isso faz parte da compulsão também, que é um escape que a pessoa encontra para aliviar aquela dor momentaneamente. A ansiedade ela também mexe na imunidade, tá, gente? Pessoas com muitas crises de ansiedade têm a imunidade baixa, pessoas que vivem pegando gripe. Eu já fui assim, eu vivia praticamente toda semana eu estava gripada, porque a minha imunidade era muito baixa por conta da ansiedade. A ansiedade ela faz a nossa imunidade cair muito, muito. Então a gente fica propenso a pegar vários tipos de doenças, de vírus e tal, porque a nossa imunidade ela cai muito durante as crises de ansiedade e normalmente nem só nas crises, mas se você é uma pessoa ansiosa, a sua imunidade normalmente é baixa. E a queda de cabelo em si, né, por causa das questões hormonais, acaba tendo enfraquecimento das unhas, enfraquecimento do cabelo, tá? Então tem que, tipo assim, a ansiedade ela mexe realmente no organismo da gente todo. A ansiedade provoca acne, tá? A pessoa ansiosa, ela tem mais quantidades de acne e aí também entra aquela compulsão de estar espremendo, né, as acnes, porque ali também é uma sensação de estar ali, o corpo acaba entendendo como uma sensação de satisfação, tá? Então tem mais probabilidades de ter a acne, porque acaba produzindo mais como se fosse um sebo na pele, né? A pele fica mais oleosa. Então, quanto mais oleosidade, mais ali a acne, tá? A ansiedade pode provocar psoríase.
A psoríase é uma doença autoimune inflamatória e não contagiosa. Ela é caracterizada pela descamação da pele, coceira e ressecamento. Ela é bastante relacionada com ansiedade, com estresse. É uma doença que ela tem também como origem a parte emocional, uma doença psicossomática, porém ela não é totalmente, não tem só a sua origem nisso, ela tem outras causas também, como a questão genética. Então, assim, não é só uma doença das emoções, uma doença psicossomática, tem também causas genéticas e tudo mais, mas na maioria das vezes é causada pela essa questão da ansiedade, do estresse, das emoções. Então, por isso que pessoas que têm essa doença, quando elas são acompanhadas, tanto no dermatologista quanto psicologicamente, a diminuição de estresse e ansiedade melhoram significativamente os sintomas da psoríase. Tá? Não, como eu disse, tem outros fatores que podem agravar, que podem causar a psoríase, mas a ajuda psicológica diminui muito os sintomas, diminui de forma significativa. E agora nós vamos falar sobre os hormônios que ajudam a combater a ansiedade, o estresse, a depressão. A palavra de Deus lá em Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então aqui Deus já vem falando sobre a alegria. A alegria ela é um estado de espírito. A alegria você determina ela para sua vida, Deus fala lá em Josué, deixa eu ver aqui, Josué 1:9. Ele fala o quê? Josué tá vendo lá aquele monte de problema, tentando ir lá para a terra prometida e tal. E aí Deus fala o que para ele? Josué, esforça-te, tem bom ânimo. O esforço, o ânimo, a alegria são coisas que a gente tem que gerar dentro da gente. A gente não vai acordar com um monte de problema para resolver, um monte de coisas a serem feitas e vai olhar e falar: nossa, como eu tô alegre porque eu tenho um monte de problema para resolver. Nossa, como eu tô alegre porque o meu dia vai ser cheio. Nossa, como eu tô alegre por estar passando por tal situação difícil. Não. Mas a gente pode, como eu disse ontem, a gente pode dizer para nossa alma: eu preciso me alegrar, eu preciso me esforçar, porque a gente tem um Deus que está sempre no controle e o melhor Ele vai fazer por nós. Então, você começar a exercitar a alegria, a felicidade, elas são um exercício diário. Você precisa exercitar esse estado de espírito na sua vida, Não se entregar, se esforçar. Pensar que Deus está no controle de tudo. Quando a palavra que vem dizer, a formoseia o rosto, é o mesmo que adornar, mesmo que embelezar o rosto. Sabe aquele sorriso assim, quando eu vi, acho que uma vez o pastor Paulo Vieira falando sobre isso. Quando você está passando por um momento de estresse, um momento assim que, sabe, as suas emoções estão ali descontroladas, confusas, ele fala assim: você vai para frente do espelho, dá um sorriso, sabe? Você não está com vontade de sorrir, mas você dá um sorriso mesmo forçado e você diz para você mesmo: isso não vai me abater. Esse problema não vai me abater. Como eu disse, você precisa ter o domínio das suas emoções. E quando você dá aquele sorriso ali, olha na frente do espelho, você sorrindo, seu cérebro fica até confuso, Fala: por que ela tá rindo desse jeito? Mas você quer dizer o quê? Eu estou no comando. Lógico que a gente sabe que é Deus e o Espírito Santo, mas lembra do domínio próprio? Eu estou no controle dessa situação. Esse problema não vai me abater, E ali quando você dá esse sorriso e diz para você mesmo que você não vai se abater, todo o seu organismo entende ali que você não precisa se preocupar. Isso, como eu disse ali, igual na ancoragem, é exercício, é praticar. Quanto mais você pratica, mais você consegue, tá? Não é uma coisa que da noite pro dia você vai conseguir fazer. Vai ter dias que realmente você não vai querer sorrir, mas você precisa se esforçar. Pratiquem essas técnicas que você vai ver como que você vai ter uma mudança de vida. Estar ligado em Jesus diretamente não é fácil. Você exercitar tudo isso que a Bíblia te diz
né? Coração alegre, aformoseia o rosto. Como eu vou ficar alegre vivendo toda essa situação? Mas é o quê? É obediência, humildade e a guerra contra a nossa natureza humana. A nossa natureza humana vai querer o quê? Se prostrar, vai querer ficar deitado, abatido, mas nós precisamos nos esforçar e ter bom ânimo. O que significa o coração alegre? O coração alegre nos deixa belos, traz renovo, eleva a nossa alma e nos impulsiona a continuar. A alegria e o bom ânimo, eles caminham juntos. E aí, vamos entrar agora rapidinho nos hormônios que combatem a ansiedade. Nós sabemos que a causa da ansiedade podem envolver situações de grandes pressões e eventos traumáticos, no extremo oposto com a felicidade. Também se trata de reações químicas desencadeadas no nosso corpo após um acontecimento. Portanto, a neurociência acredita que a felicidade não é algo abstrato, mas sim um estado físico que você pode exercitar e você pode querer sim se manter feliz apesar de todos os problemas, de toda a ansiedade, de todo o estresse. Tudo isso acontece através dos nossos neurotransmissores que são ativados no nosso corpo a partir de ações ou eventos. Lembra que um evento traumático causa a ansiedade? Dispara a adrenalina, dispara o cortisol. Então, um evento feliz vai disparar outros hormônios no nosso organismo, que nós chamamos de quarteto da felicidade, que são a endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina. Cada uma dessas substâncias químicas liberadas naturalmente pelo nosso cérebro, elas exercem um trabalho específico e muito especial no nosso organismo. Esse quarteto da felicidade, que é a endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina, eles são os hormônios da felicidade. Eles sempre são mencionados em conjunto, mas cada um desses neurotransmissores tem um papel específico e são produzidos em situações específicas, mas todos eles em conjunto, eles te ajudam bastante a combater essas crises de ansiedade, essas crises de estresse. A endorfina, vamos lá, é um hormônio que ele é um analgésico natural. Toda vez que a gente experimenta uma sensação boa, de satisfação e felicidade após praticar um exercício físico, por exemplo, no exercício físico, há a liberação da endorfina. Você não precisa correr uma maratona, você não precisa correr, 10 quilômetros, mas qualquer 10 minutos de exercício físico, uma caminhada que você faça, já libera esse hormônio no seu organismo. Aí a endorfina ela começa a trabalhar no seu corpo e te dá essa sensação de satisfação. Considerada a morfina natural, ela interfere na maneira como o nosso sistema nervoso entende e sente as dores. Então ela é muito importante para a gente. Ela também é liberada quando comemos alimentos picantes, dançamos, trabalhamos em equipe. Ela é liberada e estimula a união social, a interação social, a comunhão e a tolerância à dor. Sabe lá, dos tipos de ansiedade, que é a fobia social? Quanto mais endorfina você tem no seu corpo, mais você consegue sair desse quadro de fobia social. Você até vai gostar de estar em comunhão com as pessoas. A serotonina é o que eu falei lá atrás, do coração alegre, aformoseia o rosto. É o relaxa e sorri. Relaxa e bota sorriso no rosto. Toda vez que você se sente importante, a serotonina está ativada. Como eu disse, né? Os traumas, às vezes você passou por negligências, por rejeição, por abandono, não se sentia importante, tem uma baixa estima muito grande, então isso é a falta da serotonina. Por outro lado, quando você tem pensamentos negativos, pensamentos e sentimentos negativos e não consegue se lembrar de situações felizes, ela está em baixa, sendo um sintoma da depressão. Pessoas depressivas têm baixa serotonina, por isso que é importante procurar um médico, que às vezes um remédio que você toma já libera esse hormônio para o seu corpo.
Ela é um neurotransmissor responsável por controlar o sono, o bom humor, a fome e até mesmo a libido. É liberada quando ouvimos músicas agradáveis ou passamos um tempo de qualidade na natureza. Portanto, caminhar no parque, sentar na grama, encostar em árvores ajudam a elevar os níveis de serotonina e beneficiam o seu corpo. E aqui a gente vê que, por exemplo, se você for caminhar num parque, fazer uma corridinha num parque, num lugar de natureza, você já tem ali a seu favor quem? A serotonina e a endorfina. Dopamina, motivação no dia a dia. A dopamina aumenta a nossa sensação de vitalidade, disposição e motivação, sendo conhecida como mediadora do prazer. Toda vez que você dá o primeiro passo rumo a um objetivo, ou quando cumpre uma meta, essa substância é acionada. E não é coisa grandiosa não, gente, uma coisa simples. Vou ler um capítulo de um livro, vou arrumar uma cozinha, lavar uma louça, sabe? Vou dar uma caminhadinha de 10 minutos. Qualquer sensação que você tem de ter cumprido uma meta, de ter superado um objetivo, a dopamina ela é liberada. Você vai sentir mais vontade de cada vez ir mais além. Realizações no trabalho, realizações no lar, realizações consigo mesmo, sabe? Tem pessoas que passam por depressão que não conseguem lavar o cabelo. Se você colocar isso como meta, olha, amanhã ou hoje eu vou lavar o meu cabelo, e depois você ter aquela sensação de meta cumprida, isso já libera a dopamina para o seu organismo. E a ocitocina, que é o hormônio do amor, é a química do amor. A ocitocina é um composto cerebral importante na construção da confiança, que é necessária para desenvolver relacionamentos emocionais. A ocitocina ela é muito importante na nossa infância e na nossa vida toda. Estar com pessoas queridas, abraçar, dar e receber presentes são formas de aumentar a ocitocina no organismo. Por isso, sentimos que essas situações são importantes para a nossa relação pessoal e de bem-estar. Além disso, a ocitocina ajuda a combater a depressão e a ansiedade e aumenta o desempenho sexual, agindo junto com a testosterona no homem e a progesterona na mulher. E como que você pode provocar, ali a produção desse quarteto da felicidade no seu organismo? Nós percebemos que coisas comuns, como abraçar, dar presentes, receber presentes, caminhar, ver a natureza, tudo isso pode gerar esses hormônios que cooperam a nosso favor. Isso não é um papo, gente, sabe? Good vibes, viver zen, Alice no País das Maravilhas, não é nada disso, gente, isso é ciência. Tá? Isso é a ciência trabalhando a favor do nosso organismo. Deus ele deu a inteligência ao homem para que pudesse estudar e nos ajudar. Assim como o tratamento da ansiedade inclui alimentação, uma alimentação boa, prática de atividade física, momentos de lazer, o cultivo da felicidade pessoal também inclui atitudes simples como essa. Quanto mais, como eu falei, quanto mais você praticar, mais você vai sentir essas mudanças no seu corpo. Então, assim, nós vimos hoje que os hormônios, como o cortisol e a adrenalina, eles quando não estão regulados, quando o nosso cérebro não está regulado aqui no presente, eles acabam causando danos ao nosso corpo. Não que esses hormônios sejam ruins, nós precisamos deles para sobreviver, da adrenalina e do cortisol para regular o estresse. Gente, não tem como viver sem uma vida de estresse, não tem como, Eu seria, assim, muito hipócrita de falar isso para vocês, mas nós podemos sim usar os hormônios que estão a nosso favor, que é a endorfina, a serotonina, a ocitocina e a dopamina. E como eu disse, não são coisas, mirabolantes. Com coisas simples que a gente faça, a gente consegue trabalhar ali o exercício diário de produzir elas no nosso corpo. E como eu disse para vocês, essa palavra eu quero deixar para vocês hoje, O coração alegre aformoseia o rosto. Não é um conto. O nosso pai deixou isso pra gente, Deixou lá, como eu falei em Josué, Esforça-te, tem bom ânimo. O ânimo, ele quer dizer o quê? Disposição, boa vontade, prazer, alegria em fazer algo, dedicação. Tudo isso trabalha onde? Na nossa área emocional, na nossa alma, Então, que a gente possa pedir hoje ao Pai, que a gente possa ter ânimo, alegria, que a gente possa saber fazer essas pequenas coisas para produzir esses hormônios,
Gente, não é coisa não é coisa de gente doida, sabe? É você acordar mesmo e pedir o Espírito Santo. Nós temos uma arma, a oração, nós temos um amigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. Todo o meu corpo pertence ao Pai. Então, Senhor, toma o controle das minhas emoções, sabe? Coloca os meus hormônios em ordem. Gente, a gente tem um Pai em quem a gente pode pedir o controle disso tudo. Então, hoje o nosso vídeo foi bem informativo, né? Eu espero, como eu disse, que tenha grande valor para vocês. Hoje falamos bastante da parte física, né? Do que a ansiedade causa no corpo. Falamos sobre os hormônios. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre a parte espiritual. Existe um mandamento que nós temos que cumprir. O Senhor, ele deixa esse mandamento para nós, que é não andes ansiosos, né? E como a gente consegue viver esse mandamento? Nós vamos falar sobre isso amanhã no nosso último vídeo. Eu espero vocês. Comenta no grupo, comenta nesse vídeo o que você está achando, né? Se você já sabia dessas informações, e que o Senhor ele possa te ajudar a fazer bom uso de todas essas informações, tanto para você quanto de quem está próximo e precisa dessa ajuda. Tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!